Então eu não recomendo copiar, eu recomendo ficar acompanhando pela apostila. Olha só, isso aqui é perfeito para a aula de hoje, hein? Sim! Vejo rosa! Incrível! Vou te explicar mais ou menos como é que esse fenômeno funciona. Muito bem! Ô galerinha! Ó, eu não posso garantir que todo dia eu vou revisar tudo desde o começo do ano, que é impossível. Mas vamos tentar! Ótica geométrica, então não me interessa que a luz é uma onda eletromagnética, nem quero saber por enquanto que existem ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, que são a luz, né? Ultravioleta, raios X e raios gama, as 7 radiações eletromagnéticas, nem estou interessado nisso. Também nem quero saber que no fundo do teu olho tem uma retina com cones e bastonetes, que são células que captam a intensidade luminosa e a frequência da luz. Também não me interessa, porque estamos estudando ótica Então a ótica geométrica se baseia apenas em geometria. A luz anda em linha, os raios de luz são reversíveis e os raios de luz são independentes. Essas são os três princípios que vão nos nortear. Para poder falar de ótica, temos que saber que as fontes de luz podem ser primárias. Primária emite luz própria, secundária reflete luz de outra fonte, que pode ser primária ou secundária também, não interessa. Fonte de luz pontual, a luz vem toda de um único ponto. Pode gerar regiões iluminadas e sombra, que é a ausência total de luz. E, não, aí tem que ser a fonte extensa. Para poder gerar penumbra tem que ser a fonte extensa, que aí a luz sai de vários pontos. Aí tem região iluminada, sombra e penumbra. A fonte de luz pode ser incandescente, quando emite luz devido a alta temperatura. As luminescentes são aquelas que emitem luz a baixa temperatura. Dentro das luminescentes tem 4 tipos. Fosforescente, continua brilhando mesmo após o estímulo, exemplo, interruptor. Fluorescente, brilha enquanto estimulada, acaba o estímulo, acaba o brilho. Bioluminescente, forma de vida que emite luz, vida. Quimioluminescente, o exemplo é o vagalume da anterior. Quimioluminescente é uma reação química que emite luz. O exemplo que a gente usou foi a pulseirinha da Rave, tem aqueles bastões que nos filmes o herói na hora de salvar o mundo quebra o bastão também, tá escuro, né? E começa a fazer um foguinho, um mini foguinho ali e rola um brilho, então uma reação química que dispara aquela luminescência ali. Galerinha, tu vê quanta coisa, cara. Se muita dessa coisa é quase nova para ti, é péssimo sinal. Que é a terceira aula, sabe, pai, que eu reviso isso. Então tu tens que botar bumbum na cadeira e fazer a tua parte. Não sou mágico, tá? Aliás, já te expliquei, essa história de ficar lendo a apostilinha é arcaica, né? Agora, olha só, continuando depois. O que é meio opaco? A luz não passa. Se ela não passa? Absorvida e refletida. Absorve e reflete. Quando absorve, dá aquela esquentadinha clássica, né? Material transparente. A luz passa e passa organizadamente. Material translúcido se desorganiza. Aliás, quando a gente fala em reflexão, é importante saber que a luz bate e volta. Reflexão tem 2 tipos. A especular é a organizada e difusa é a desorganizada. Falei disso? Dá uma olhada, ó. Reflexão, quando a gente vai falar de reflexão, a gente fala para a galera que tem 2 tipos. Se a superfície onde reflete é bem lisinha, os raios chegam paralelos e se refletem paralelos, organizadamente. Se a superfície não é bem lisinha, os raios chegam organizadamente, mas ao se refletirem, cada um toma um caminho. E aí a organização original é perdida, tá vendo? Eles se embaralharam. Te pergunto, quando eu vejo a luz refletida em vocês, é reflexão especular, de espelho ou difusa? Difusa. Se fosse especular, eu veria a lâmpada estampada na pele de vocês. Concorda que a luz que vem de vocês veio da lâmpada? Eu não estou vendo a lâmpada no braço do amigo, nem na blusa da amiga. Quer dizer que a imagem da lâmpada que era organizada quando chegou no tecido, ao se refletir cada raiozinho para um lugar, perdeu-se a imagem da lâmpada. Porém, ó, se eu olho no olho da colega, eu vejo as 2 lâmpadas certinho estampadas no olho dela, com perfeição. Porque o olho é uma superfície bem lisinha, concorda comigo? Então a reflexão que ocorre aqui no olho não é difusa, ela é especular. Especular que vem de espelho, certo? Então refletir é bater e voltar.
Se voltou organizadamente, tu enxerga a origem da luz, a fonte luminosa ou iluminada. É a reflexão especular. Se a reflexão é a que ocorre na maioria dos objetos do dia a dia, a luz volta para o teu olho, mas tu não vê de onde é que a luz está vindo, tu não te vê refletido no objeto. A reflexão é dita, o que mesmo? Difusa. Tu tem que repetir, senão amanhã, o que é difusa? Não, abre a barra. Especular. Fazer o dinheirinho do teu pai valer a pena, meu querido. Especular, lembra? Espelho. Difusão aqui na física, o embaralhamento da luz. Aliás, a reflexão também é assim. Desculpa, a refração. Olha que interessante. Dois tipos de materiais, ó. Num deles a luz chega e atravessa organizadamente, ó. Olha como os raios estão saindo paralelos. Isso é refração de um tipo. Se o material, por exemplo, for onduladinho de um dos lados, a luz chega organizadamente, mas quando vai emergir o material, cada raio vai para um lugar e se perde a organização. São dois exemplos de refração. A refração regular e a refração difusa. Irregular, está correto, irregular. Refração regular e irregular, ou refração regular, refração. E refração difusa. Refração regular ocorre em que tipo de material? Transparente. E refração difusa ocorre em que tipo de material? Translúcido. Beleza? Então tu vê, ó, uma passagenzinha que eu não tinha comentado aqui com vocês. É uma passagenzinha boba, mas é uma parte que volta e meia acontece, né? As aulas nunca são iguais. Por mais que eu projete na minha mente a fazer isso na aula. Uma pergunta, um comentário, ou o meu próprio comentário, às vezes muda um pouquinho a aula. Legal. Agora acho que a revisão está honesta, hein? Aliás, vimos as faces da Lua. Concordas? Não chegamos a ver as faces da Lua? Não. Merda. É complicação, é do estudo. Fases da Lua, então. Olha que simples isso. Olha que simples. Porque depois não tem a ordem. A ordem é bobagem. Olha que belo sol. Estamos todos aqui, ó. 7 bilhões. Terra. Beleza? E a Lua, ela pode assumir essas 4 posições, basicamente, ó. Concorda comigo? O que interessa é que a metade da Lua virada para o Sol sempre estará iluminada. Então, para os habitantes do Sol, como algumas religiões admitem, os habitantes do Sol sempre veriam lua cheia. Não tem face da Lua para quem mora no Sol. Tudo bem para vocês? Tem que ser criativo. Tudo bem para vocês que eu estou falando? Se o cara fritasse o bumbum no Sol todo dia, ele olharia e sempre veria a face da Lua iluminada pelo próprio Sol, brilhando para ele sempre. Tudo bem para vocês? Então, para quem mora no Sol, só existe lua cheia. Eu fiquei chocado. Eu estava fazendo tarefa com meu filho esse final de semana, tem 10 aninhos, e para ele é normal que a lua não emite luz de dentro dela, que o Sol é que ilumina a lua. Eu lembro quando eu fiquei sabendo isso, eu tinha uns 12 anos, que vergonha. E eu fiquei chocado. Meu Deus. Eu achava que era o brilho da lua vinha do interior dela. Tu vê que Alzheimer que eu tinha nessa idade. Agora, olha só. Tu é terráqueo, né? Tu olha para a Lua nessa posição, professor, vai ser eclipse solar, só se tivesse alinhadinho, né? E geralmente a Lua ou dá um pouquinho mais para o lado, ou um pouquinho mais para cá, ou para cá, então tu só vê o cantinho da Lua iluminado. Por isso que aqui é chamado de Lua nova, porque ela acabou de nascer, só tem um cantinho dela iluminado, certo? Na verdade a outra face está toda iluminada, só que está enxergando de um local que tu só vê a pontinha dela iluminada. Depois, se tu vê essa região aqui, ó, tu vê um Czinho iluminado. Esse Czinho iluminado é o Czinho de crescente. Está crescendo ela. Ela era nova, aí cresceu um pouquinho, certo? Aí depois, as noites mais bonitas, né? É a lua cheia. Ou seja, o Sol está numa posição que tu está olhando a face da lua virada para o Sol. Isso é muito legal de começar a sacar, olhar a face da Lua e ver o Sol está para lá. Realmente ele se escondeu lá daqui a pouco. Agora há pouco, aí tu começa a entender o movimento dos planetas só de observar a Lua e enxergar, pô, se ela está iluminada dali, o Sol tem que estar para lá.
E tu realmente vai amanhecer e o sol vai amanhecer por ali. Faz todo sentido. Então é muito legal tu começar a enxergar as fases da Lua e olhar um pouquinho melhor para o sistema solar, né? Com um pouquinho mais de consciência. Antigamente todos manjavam disso, tá, gente? Antigamente o cara olhava para a Lua para saber onde é que o sol está vindo. Porque é óbvio, né? Se a Lua está iluminada para lá, o sol vai vir de lá. Se a Lua está iluminada para lá, o sol vai nascer dali. É uma coisa óbvia, certo? É porque a galera não tinha previsão do tempo, não sabia tudo bonitinho. Aí era fácil olhar para a Lua e usar a Lua como previsão. Olha que legal. E depois que passa mais um tempinho, vira a Lua o quê? Minguando. Claro, está diminuindo, né? Está minguando. Minguante. Ô galerinha, depois completa-se o ciclo. É bem tranquilo isso, né, cara? É uma coisa tranquila do cara perceber. Mas tu vê a apostila errou. Eu ia falar isso ao contrário, né? Olha só a apostila. Para a apostila a Lua cresce e depois de crescente ela vira nova. Está crescendo e encolhe. O amigo teve um certo problema nas fases da Lua. Certo? Não é que Lua que ele nasceu. Ô galerinha, mas acontece. Agora olha que legal. A colega levantou esse erro, né? Eu não tinha percebido esse erro, embora ele já venha desde o ano passado. E eu não sei, eu senti que ela ficou desconfiada que eu pudesse estar errando, né? E eu erro, sou humano, faço cocô, tudo normal, certo? Então eu erro diariamente, erro como pai, como filho, como estudante, que eu sou um pouco de tudo, né? Eu estudo ainda, faço tudo, então todo dia eu erro um pouquinho em todas as partes da minha vida. Então tem que ter humildade. O que eu levantei para ela? Olha, é bom duvidar, inclusive de mim. Eu peço a vocês sempre que duvidem. E sugeri a ela que ela vá procurar em outro lugar para ela tirar a dúvida dela, né? Certo? Embora eu ache que o nome é meio sugestivo, né? O que tu acha? Nova, acabou de nascer, cresceu, ficou cheia e começa a minguar, né? Certo? Me parece muito mais natural que da crescente ele vai para nova, né? E até porque no texto já está correto, né? No texto está correto ali, a explicação do texto está correta, é só o desenhozinho que deu problema, beleza? As setinhas, né? Acho que se inverter a setinha já acerta tudo, né? Isso aí, ótima observação. Mas é isso aí, tu duvida, de repente eu errei as fases da Lua aqui, né, meu caro? Ô galerinha, olha só, uma coisa que é comum o vestibular perguntar é eclipses relacionados às fases da Lua. Em que fase da Lua eu posso encontrar eclipse lunar? Para a Lua desaparecer no céu, concorda comigo? A Terra tinha que fazer sombra em cima dela. Só na Lua cheia. Se algum dia tiver algum tipo de lua que não seja a lua cheia e a lua começa a desaparecer no céu, meu querido, chama um padre, começa a rezar, que é o fim dos tempos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso porque a luz anda em linha? Sim, o que é eclipse lunar? Não é a lua desaparecer? Desaparecer entre aspas. Quem já viu eclipse lunar sabe que ela fica vermelhona. Porque o vermelho difrata nas bordinhas da Terra e consegue atingir a Lua ainda, as outras cores não. Fica uma Lua vermelhona, fica muito legal o eclipse lunar. Então cuidado, hein? Já que a luz do Sol atinge a Lua para a gente poder enxergar ela da Terra, se a Terra se alinha com o Sol na frente da Lua e não deixa a luz bater em cheio, aí a Lua vai desaparecer naquela noite. Bela noite de Lua cheia, a Lua desaparece entre aspas, fica bem vermelhona. Então eclipse lunar só é possível nunca. Como que isso aqui? Como é que a Lua vai desaparecer? Só uma nave alienígena vinha aqui parar aqui. Senão a Lua não desaparece. Tu entende o que eu estou dizendo? Certo? Como é que a Lua vai desaparecer nesse caso aqui? Não tem como, só se uma nave alienígena vir aqui e pousar aqui. Não, senão não tem como. Tá entendendo? É bem lógico isso, né? Agora, eclipse solar. Claro, o eclipse solar, a Lua vai fazer sombra na Terra. É uma sombra, é um cocôzinho de sombra que passa varrendo a Terra numa velocidade supersônica. Só se tu for muito virado para a Lua é que tu vai conseguir ser lambido por essa sombra e curtir um eclipse total. Tu vê que loucura? Então olha só, na Lua Nova, como aqui está tudo desproporcional, só para tu entender, ó, na Lua Nova vai ter uma região que é de sombra na Terra, que vai lamber a Terra em alta velocidade. Para essas pessoas que estão nessa região de sombra, eclipse total. Porém, tem uma galera que vai estar numa região de penumbra. A galera que ficar aqui, ó, aqui na região de penumbra, vai ver eclipse parcial. E quem estiver fora desse cone, não vê nada, não curte o eclipse. Coitados. Quase, né? Ali aqui está tudo desproporcional, é só para sentir. Eu teria que pegar o sol,
no tamanho proporcional, pegar a Terra e a Lua em tamanhos proporcionais, inclusive em distância, e traçar dois raiozinhos, ó. Um raio que sai da parte superior e outro da parte inferior, certo? Um raio que sai da parte de cima, que passa pela parte inferior, outro pela parte superior. E aqui sim eu desenharia a Terra. Aí sim, ó, aqui é cone de sombra. Para isso aqui, para a galera que está nessa região, eclipse total. Para a galera que está nessa região ou nessa, parcial. Para quem está fora desses cones, nada. Vê o sol cheião, nem percebe que a lua está se atravessando entre um e outro. Né? Muito legal isso. Pô, vai dizer que não foi a mesma coisa que eu fiz na fonte extensa. Né? Foi o mesmo desenho que eu fiz para a fonte extensa. Lembra a fonte pontual e fonte extensa? Isso foi, né? Sombra e penumbra. Né? Então é bem simples entender essa ideia. Desculpa, demora. Professor, eu não consigo entender como é que a lua é cheia se a Terra está na frente. Não, mas isso, eu expliquei isso. Sim, tu falou que não está totalmente. Não, não é totalmente, está bem fora. É que a Lua e a Terra são bolinhas muito pequenas comparado com o Sol e com a distância dele. Então, para dar um alinhamento de duas cabecinhas de alfinete, entendeu? O meu olho é o Sol e tem duas cabecinhas de alfinete que a galera vai segurar. Para vocês dois colocar uma cabecinha de alfinete atrás da outra para que eu não enxergue com o meu olho essa cabecinha de alfinete, tem que ser um alinhamento ultra, né? Concorda comigo? Tá aí a explicação. Como a cabecinha de alfinete está sempre um pouquinho mais para um lado, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, sempre dá para ver a Lua. Certo? Ótima pergunta, é isso mesmo. Tá? Galerinha, de novo, hein? Isso eles vão te perguntar. Eclipse solar, só Lua? Porque a Lua tem que estar entre a Terra e o Sol, entendeu? Não, tu nunca na tua vida vai ver eclipse solar em outra fase lunar, porque é um efeito paranormal impossível de acontecer. Simples assim. Galera, nessa página, não vou nem falar nada porque eu fico viajando muito. Eu já te conto do mecanismo de Anticítera. Diz que o Arquimedes criou, né, um mecanismo de Anticítera 300 anos antes de Cristo, que dava para girar um botãozinho com um calendário e dava as fases da Lua, posição do Sol, Vênus, Terra, Marte, tudo numa caixinha com 73 engrenagens, que o cara construiu em 324 a.C., que é considerado o primeiro computador do mundo, né? O cara ia lá, era uma máquina de prever o futuro, né? Tu girava a data que tu queria lá e ele falava se ia ter eclipse, se não ia ter, que fase da Lua era, onde estariam os planetas do sistema solar. Tava certo. Tava certo, 324 a.C. Os caras acharam relativamente pouco tempo, né? Em Anticítera acharam esse mecanismo afundado, todo enferrujado, e engenheiros do mundo aí foram desvendando o mecanismo e não se sabia que ele tinha essa tecnologia, né? Em 320 a.C. Mas o Arquimedes era foda. Ô galerinha, olha só! Batemos um papo sobre as fases da Lua, depois se tu ficou curioso, pesquisa na internet, mecanismo de Anticítera, que vale muito a pena. Mas vamos lembrar um pouquinho por que o mundo é do jeito que a gente enxerga. Vamos falar um pouquinho das cores dos corpos. Vou falar da câmara escura. Vou fazer até antes em tua homenagem, meu querido, porque tu me lembrou. Ô galera, o amigo tem razão, seria legal eu discutir aqui rapidinho com vocês, ó, câmara escura. Câmara escura. Que história é essa câmara escura? Faz hoje, cara. Pega uma caixa de sapato lá na tua casa, tampa ela bonitinho, pega um palito de dente, fura aqui, ó. E aqui atrás tu recorta e cola papel vegetal ou papel manteiga. A gente fez isso ano passado. Aí tu pega lá, eu fiz no 9º ano uma vez com a galera. Ó, pega uma árvore que esteja lá fora do teu quarto, fecha bem o teu quarto, deixa ele bem escuro. E aponta o orifício que tu fez para um objeto lá fora, bem iluminado, tipo uma árvore. Como a luz anda em linha, a luz que sai da base da árvore vai atravessar o orifício e bater na parte superior da câmara. A luz que sai da parte de cima da árvore atravessa o orifício e bate na parte inferior da câmara. E tu vai ver com esses olhos que a terra de comer o objeto que tu mirou estampado de cabeça para baixo no fundo da câmara. Imagem. Quando a gente faz isso com a gurizada jovem que ainda não entende que a luz é de linha reta, eles ficam achando que tem pegadinha, que a gente colocou alguma coisa no orifício, eles olham para o orifício, professor, mas não está errado? Não está errado, tem que ser. Se não der de cabeça para baixo, chama um padre, porque a luz parou e dá linha reta para ti. Certo? Então tu vê, é uma coisa boba que tu faz que prova que agora existe um mini Otávio estampado na tua retina de cabeça para baixo. E o teu cérebro é que interpreta o mundo de cabeça para cima.
certo? Loucura, né? Então tem um mini Otávio agora de cabeça para baixo desse tamanho na tua retina, né? Muito massa isso. Agora olha que interessante, a matemática nos ensinou que quando duas retas se cruzam, formam ângulos opostos pelo vértice, que são congruentes, ou seja, tem o mesmo valor, certo? Então esse ângulo aqui ó, é igualzinho a esse. E eu escolhi dois raios para estudar a câmara escura que tinham o mesmo ângulo aqui e aqui, ó. Se esses dois ângulos são iguais e esse é igual a esse, esses outros dois ângulos também têm que ser iguais a esses. E então na minha frente eu tenho triângulos que têm ângulos internos iguais, são ditos semelhantes. Triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Matemática ultra mega básica de fundamental. Por isso eu vou pegar esse tamanho que eu vou chamar de O, já que é a altura do objeto. Vou pegar esse tamanho aqui que é a base do triângulo menor, vou chamar de imagem. De imagem, a altura da imagem, parabéns. Vou chamar a posição do objeto até o orifício de P, P de posição. E vou chamar a distância da imagem até o orifício de P', posição da imagem. Por semelhança de triângulos, não existe matemática mais simples que essa, né? I sobre O, a base do triângulo menor dividido pela base do outro triângulo é igual P', a altura do triângulo menor sobre P, a altura do triângulo maior. Tamanho do pequeno dividido pelo tamanho do grande é igual ao tamanho do pequeno dividido pelo mesmo tamanho do grande, né? Semelhança de triângulo, aquela coisa bem simplória que a gente ensina para vocês no 7º, no 8º, no 9º, no 1º e no 2º ano. Acreditamos que depois de 5 anos vocês já entendam, né, que base dividido por base é altura dividido por altura. Desculpa ser assim tão forte, né, na colocação, mas é porque é verdade. Se tu não lembra a semelhança de triângulo, é muito péssimo, ultra, super, mega, péssimo sinal. Certo? Mas tu vê, tu vai ter essa fórmula. Só que essa fórmula ela tá toda fraquinha na posterior, né? Tá igual na posterior, né? Olha lá, equipagem, pra galera poder melhorar a fórmula. Tá errada essa fórmula, pô. Porque o que tá de cabeça para cima, positivo é. O que tá de cabeça para baixo, negativo. Quem participa aprende de cabeça para cima? Cabeça para baixo? É. E olha a imagem, tá de cabeça para baixo, não tá? Então esse valor é um valor que vai ficar negativo. Para poder ficar negativo, o lado direito tem que ter um menos aqui. A posterior não colocou menos. Aí depois nas próximas páginas ela bota a fórmula com menos. Aí o aluno fica puto comigo, o professor tem duas fórmulas. Não, uma fórmula só. E a fórmula é essa. Pois é, porque ele tem preguiça, entendeu? De falar, ele já não entende semelhança de triângulo. Aí agora vai falar que para cima é e para baixo é. Aí é muito pesado. É bravo, né? A galera sempre acha que vocês não podem. Claro que vocês podem. Fácil pra caramba. E digo mais, tá fraca ainda a fórmula. A UFSC não vai colocar assim. Ela vai colocar assim, ó. Esta é a fórmula que vai ter no formulário da UFSC. Exatamente assim. Tu vai ter que saber o nome de cada maldita letra. Olha que letra é essa aqui, ó. A de aumento ou ampliação. Pensa comigo, se a imagem deu 3 e o objeto deu 1, quanto que dá essa divisão? 3 quer dizer que é 3 vezes maior a imagem. Ampliação de 3. Justo chamar de ampliação, né? O tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Pensa comigo, é 1 e é 2. Quanto é que dá a divisão? Claro, foi uma redução de 0,5, reduziu a metade. Por isso que a gente chama I sobre O de A. Isso é outra coisa que eu não costumo fazer, mas só a primeira vez de repente, ó. Ampliação. Ou ainda, aumento linear. Ou ainda, aumento transversal. Aumento transversal. Peraí, pessoal, deixa eu ver se eu entendi. Uma maldita letra pode ter 3 nomes diferentes no vestibular? Isso. Mas fala sério, os nomes não são todos equivalentes e parecidos? Aumenta o quanto vai crescer a brincadeira. Ou encolher, pode dar menos que 1, né? Pode dar 0,5, como nós vimos. O que é o I mesmo, galera? Não, a altura da imagem. Tu viu que bacana a sutileza? A imagem é aquela coisa ali, ó. Isso aqui que eu chamei de I é só a altura dela, não é ela. Eu quero ver se tu entendeu. Como é que é o nome do O? Altura do objeto. Ah, é assim que é o ser humano. A altura do objeto. O ser humano é um bicho safadinho para entender.
A altura do objeto. Cara, nem fala, a galera já entende. O que é o P mesmo? Posição de quem? Do objeto. Olha o sono. Do objeto. Não é a distância do objeto até o Sim, isso é posição, né? Na cinemática, lembra qual é a definição de posição? Referencial. É isso que teve agora, né? Referencial é o ponto escolhido para medir a posição dos objetos. O que é posição? É a distância do objeto até o referencial. O que é estar em movimento? É quando o tempo passa e a posição muda. Lembra? Tudo isso você deve ter visto agora, né? Posição do objeto, posição de quem? Da imagem. Nunca mais vou escrever o nome das letrinhas, que isso é coisa de guri pequeno. Né? Isso é, meu Deus, pelo amor de Deus, ficar escrevendo o nome das letrinhas ali é muito retrógrado. Legal. Tu viu de onde é que veio essa fórmula, cara? Veio da semelhança de Tem questões que tu vai jogar na fórmula direto e vai matar a questão, mas tem questão que tu vai ter que fazer a semelhança por conta própria. Tu vai ter que desenhar os triângulos, vai ter que fazer lado dividido por lado é igual a lado dividido por lado. Então tu vê, tem que ter uma matemática básica legal, né? Te falo isso para que tu estude aquilo que tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade em matemática, fica estudando física sem conseguir ir para frente achando que é ruim em física. Isso está errado. Tá com problema em matemática? Estuda matemática. Até aqui tá tranquilinho. Já vai crescer a tua tarefinha. Hoje a tua tarefinha vai crescer. Na próxima aula eu já vou me sentir à vontade de fazer exercício aqui antes da aula começar. Então a próxima aula de Física B tu pode trazer tuas perguntas, que eu vou escolher 3, 4 exercícios para fazer antes de começar a aula, hein? Agora olha só. Isso aqui a gente já chegou até a bater um papinho, ó, numa das aulas. O que é a luz branca, galera? Isso, luz branca. Cara, na verdade, quando a gente enxerga o branco, é o desespero do cérebro sem conseguir interpretar que cor é aquela. É tanta cor chegando ao mesmo tempo que ele responde para ti branco. Ó, tô confuso, branco. Então, branco é a mistura de todas as cores. Gostei, gostei. Então, se eu olho para um objeto e vejo preto, o que é preto? É a ausência de luz. Ótimo. Então, é a mistura de todas as cores. Show de bola. Preto ou negro, ausência de luz. Como é que... Oi. Mas aqui não tem luz. Aqui tem luz. Mas quando eu olho no cabelo de vocês bem escuro, quer dizer que teu cabelo está absorvendo praticamente toda a luz e dali não vem quase nada. Porém, tu vê que o cabelo às vezes está até um pouco brilhoso, né? Ou seja, quer dizer que esse negro que a gente olha no cabelo de vocês, esse preto, não é o preto perfeito. Tem algum pigmentozinho, uma poeirinha ou uma lâmina de um produto químico ali para dar brilho no cabelo. Sacou? Mas é isso aí, aqui na física, cara, a gente estuda as coisas idealizadas. E na prática isso aqui não é preto de verdade, tem pigmentos branquinhos escondidos nesse tecido preto. Tu bota uma luz negra ali, tu vê um monte de pigmento branquinho, a da fibra que ficou exposta, que não ficou perfeitamente pintado, certo? Então o que tens que entender é que o preto não há luz sendo refletida daquele objeto, só daquele. Não há luz sendo refletida. Então peraí. Se branco é a mistura de todas as cores, e quando eu olho para um lugar e vejo preto, escuro, negro, é que não está vindo luz para o meu olho, o que é um corpo vermelho? É que a luz branca só reflete o bate vermelho. Exatamente, a luz branca bate ali, fica todas as cores, só volta para o meu olho a luz vermelha. Então olha só, quando eu digo que um corpo é vermelho, é porque ele reflete apenas o... Quando eu digo que um corpo é azul, é porque ele reflete apenas o... Isso, então ó, corpo azul é aquele que reflete apenas o azul. Eu não vou escrever para todas as cores do mundo, né? O que é um corpo roxo? Reflete apenas o roxo, que é aqui para as infinitas cores. Agora eu quero ver se tu entendeu. Na outra sala deu uns probleminha. O que acontece mesmo então se eu pegar um corpo vermelho e iluminar com luz amarela? Vai ficar preto. Vai ficar preto, porque corpo vermelho só reflete vermelho. Se eu ilumino ele com uma cor que não tenha vermelho, a cor vai ser absorvida. Se absorve e não vem nada dali, meu cérebro me conta, preto. Olha que loucura. Tu pega esse objeto aqui, ó, vermelhinho da Silva, leva para um
lugar que tem luz só amarela e o teu cérebro vai ficar dizendo pra ti que isso aqui é preto, cara. Bem delicado. Ilumina isso aqui com luz vermelha. Só vermelha. Vai ficar vermelha porque vermelha ele reflete. Amarelo. Verde. Branco. Vermelho. Branco é vermelho, porque o branco tem vermelho. Tu sacou? Agora vamos pegar um outro corpo. Pera aí, amarelinho. Amarelinho. Amarelo puro, hein? Porque aqui tem pigmentos brancos, tem gotinhas vermelhas. Tu botar um microscópio assim, tu vai ver, realmente, não é amarelo puro. Vou fingir que é amarelo puro. E aqui eu só tenho comigo luz monocromática. O que é luz monocromática? Uma cor só pura, perfeita. Amarelo. Fui na câmara escura lá e peguei uma luz vermelha. Caramba, meu Deus, não é possível, é amarelo, eu sei que é amarelo. Meu cérebro pode até querer botar um pouquinho de amarelo para me confundir. Porque o cérebro nos ilude. A gente vê o que a gente quer. Então às vezes pode até ver um pigmento, mas não é possível, deixa eu ver. Meu, tá preto mesmo o negócio. Aí tu pega a luz azul, luz vermelha, violeta, luz amarela. Claro, amarelo ele reflete. Luz branca. Voltamos para a vida, aqui está. Então toma cuidado, hein? É simples a ideia. É simples, mas tem que fazer uma questãozinha ou outra para não cair. Desculpa. Essa luz é considerada branca. Desculpa. Bonitinho. Por que quando eu olho para luz? Cara, na verdade é o seguinte, o espirro, ele é uma tentativa do organismo expelir alguma coisa que esteja nas vias respiratórias, certo? Não, quando olha para luz. Isso, primeiro eu estou explicando a origem do espirro. O espirro é isso, né? Tem alguma coisa encalacrada no nariz ou na garganta e aí num desespero o organismo vai lá e dá essa comprimida no pulmão, né? Para expelir ar velozmente. Bom, observa que o espirro, ele é algo involuntário, né? Certo? Não, meu Deus, vai dar vontade de espirrar? Cara, é quase impossível tu conseguir driblar aquele espirro e falar, não, não vai. Tem gente que tem o absurdo de trancar o espirro, isso é perigosíssimo. Pode quebrar a costela. Pode quebrar osso, pode ter hemorragia interna. Eu tenho uma amiga minha, eu te juro, cara. Eu te juro, eu só acredito porque ela é uma amiga íntima minha. Ela quebrou o cóccix fazendo isso. Eu te juro, imagina. Cara, te juro, ela quebrou o cóccix fazendo isso. Acho que não foi isso. É possível que seja outra coisa. Mas, pô, a Geu, cara, uma psicóloga gabaritada, amiga minha, por que ela mentiria, né? Se a gente conhecia coisas muito mais terríveis que a Geu poderia ter feito. Então ela, tu vê, passou tempos com dificuldade de sentar, aí ela aprendeu, nunca mais trancou espirro na vida, né? Mas tem casos piores do cara morrer. Claro, gente! Pô, o cara, o que circula no teu corpo, caramba? Não é sangue? O sangue não está enclausurado numa artéria em veia? Não são milhares delas? Quando tu espirra, se o gás que está em alta pressão não puder sair, o que vai acontecer com a pressão interna do abdômen? Aumentar enormemente, meu querido. E vai que dá zebra e rompe um vasinho no lugar errado. Claro que isso geralmente ocorre com pessoas mais velhas, mas vai que dá merda. Por isso é de vergonha, cara. Ai, eu tenho vergonhinha de espirrar. Pelo amor de Deus, aqui, dá um espirro uma vez, Outra, o espirro dos outros é sempre anormal, né? O nosso é normal. Esse outro espirro é que espirro estranho, o teu é normal. Ô galera, precisa ver minha irmã espirrando, é muito engraçado. Agora olha que interessante. Quando eu cheguei na sala, só um pouquinho. Quando eu cheguei na sala, eu fiz isso aqui, ó. La vie en rose. Se eu olho isso aqui, ó, a vida fica rosa, eu vejo tudo rosa. Será que esse fenômeno é o mesmo fenômeno que esse aqui? Não, né? Porque quando eu vejo vocês róseos agora, ó, não quer dizer que a luz está batendo em vocês e refletindo rosa. É diferente, né? Por que está tudo sendo tingido de rosa quando eu faço isso? Porque o bagulho é rosa, bem técnico. Isso é transparente, né? Muito obrigado, querido. Isso é transparente, parabéns. Opa. E sendo transparente, a luz passa. Mas está passando todas as cores? Não, né? A luz passa, absorve as cores que não são róseas e deixa passar as cores que são róseas. Ou seja, essa cor aconteceu por um fenômeno diferente, né? Não foi por reflexão, foi por refração. Então eu
rosa. Bota a luz branca de um lado. Vai passar muito mais a luz rosa. Eu tingi os objetos por refração, não por reflexão. Onde é que tem aplicação isso aí? Tem gente que usa isso todo dia. Por que se botar alguma coisa azul na atrás do tom rosa pra ver a gente em roxo? Se a gente botar algo azul aqui, né? A gente continua vendo o rosa. Por esse motivo que eu acabei de falar. Na verdade, quando eu olho o objeto azul, ele está refletindo principalmente o azul, né? Mas tem um pouquinho de outras cores ali. E outra, ó, cara, quando tu for testar aqui, cara, ó. Não fica você, ó, eu consigo definir as cores ainda. Provavelmente também porque eu estava com a imagem clara na minha mente de agora a pouco. Meu cérebro estava falando para mim, aquilo ali é azul na camisa da galera. E eu olho, meu cérebro me ajuda a interpretar que é azul, mas ele dá uma iludida. Mas por que eu estou vendo o róseo, o que era azul? Porque daquela região que está vindo luz, tem um pouquinho de tudo ainda, né? Aquilo ali não é azul monocromático, a natureza não é assim, azul é azul puro. Tem misturas ali, né? Esse pouco de luz que atravessa esse material só passa aquelas frequências próximas dessa frequência que esse material admite atravessar. E é por isso que tudo fica tingido. Mas volta à minha pergunta original. Onde é que a galera usa isso todo dia? Além dos óculos de sol, uma profissão. Fotógrafo. Ou tu acha que as fotos que tu vê por aí é tudo foto normal, original? Ah, aquele pôr do sol rosa. Era porque realmente ficou totalmente rosa, igualzinho o fotógrafo fez. Não, né? Às vezes tá cinza o dia, tá uma merda de dia. O cara pega uma lâmina rosa, uma lente rósea, bota na frente da máquina, puta do pôr do sol que não existe. O dia tá cinza, chuvoso, ele bota uma lente amarela, as nuvens que eram cinza ficaram meio, parece que o sol tá batendo nelas. Hoje, na verdade, é mais prático, né? Não precisa nem colocar a lente, né? Tu tira a foto do jeito que tu quiser, vai no computador e, meu Deus, faz o demônio. Às vezes não precisa nem botar no computador do próprio aparelho, né? O cara vai lá, olha só que legal tua foto, avacalha pro cara, né? Oh, que legal a tua foto. Então o poder da computação, né? Mas isso era indispensável antes para tirar boas fotos, tu usar lentes, né? Que podiam selecionar que faixa luminosa passa. TV também, quando era preto e branco, a minha mãe pelo menos fala que eles botavam um filtrozinho da Exatamente, a minha mãe conta que pra dar, e aquilo ali assim, na verdade não deixava colorido, era só pra dar uma animadinha na galera, tu vê, né, cara? Os caras inventaram um papelzinho que colocavam na frente da televisão preto e branco, pra dar uma corzinha na imagem, cara. Mas era uma corzinha meio geral, né, não deixava colorido, pelo amor de Deus, né? A informação da cor, teoricamente, tem que vir, né, da filmagem original. E aí a galera botava essa películazinha na frente da televisão preto e branco pra ficar um pouquinho mais colorida a imagem. Foi o processo mesmo. Isso é um pouco mais delicado. Para a gente poder ter a noção de profundidade, o cérebro tem que saber, né, que a luz está vindo de uma região mais distante, mais atrás que a outra. Se eu tenho uma tela de cinema e quero fazer essa ilusão no meu olho, eu vou ter que usar um óculos para que eu faça a luz atingir em situações diferentes um olho e o outro, dando a ilusão de profundidade. Tem vários métodos. Um dos métodos é tu colocar um óculos que vai deixar passar só um tipo de luz para o olho e só outro tipo de luz para o outro olho. Assim tu consegue dar uma diferença no momento da observação do fenômeno e tu consegue dar a noção de profundidade. Mas é algo delicado de explicar para o ensino médio. Só para vocês sentirem, tem uma empresa inglesa especializada em holografia que é muito além de 3D. Primeiro que as pessoas não precisam usar óculos. Tem um teatro que faz um espetáculo, essa empresa diz que um dos cabeças é um brasileiro, inclusive. Eles têm um espetáculo onde eles misturam bailarinas e holografia no mesmo espetáculo, a metros dos espectadores. E os espectadores não conseguem distinguir quem que é holográfico e quem que é bailarina de verdade. A poucos metros de ti. Aí pega lá um carro, primeiro bota o eixo do carro, as rodas, e vai construindo o carro de dentro para fora, na frente do palco. As pessoas estão a metros e não tem carro ali, é só imagem holográfica. E então essa tecnologia ela já está bem desenvolvida. Diz que o grande segredo é uma película metálica tão fina entre a plateia e os objetos que vão ser holográficos, que tu não consegue enxergar a película, mas existe uma película metálica entre os espectadores e as imagens. Olha que loucura, certo? Então realmente tem muita coisa bacana para acontecer. Eu acredito que os teus filhos vão jogar videogame, né? Não com o Kinect que tu joga te mexendo lá, mas vai ter um bicho holográfico ali. Ele vai estar esmurrando aquele bicho holográfico.
vai ser mais ou menos assim o Kinect do teu filho. Se tu estudar o suficiente para pagar, meu querido. Se não, é choradeira em casa. Aí, ó, podes fazer até a página... Eu recomendei para outra turma até a página 52, mas eu não falei da página 50 para vocês, então vocês podem dar uma lidinha. Até a página 52 a tua tarefa, anota aí, tudo.